Então vamos lá. Vamos aqui para as questões. Que eu sair daqui. Que abordem esse assunto, tá? Vamos seguir. Beleza, não tem tantas questões de persistência do canal arterial isolada, né? Tem algumas questões que estão misturadas com a circulação fetal ou com outras síndromes, mas a gente procura aqui, né? Eu achei a primeira aqui, vamos iniciar nessa. Deixa eu ver de onde vem aqui. Isso aqui é da EBSER 2020. O canal arterial é uma estrutura fisiológica indispensável na circulação fetal, né? Por que ele é indispensável? Porque ele vai tirar o sangue excessivo, aquele sangue que está indo muito aos pulmões, que não tem utilidade, e joga para a circulação sistêmica, tá? Isso ajuda a melhorar a circulação sistêmica, reduzindo a circulação pulmonar. Então o feto não precisa de tanto sangue nos pulmões. Por quê? Estou batendo nessa tecla para a gente não esquecer. Porque os pulmões ali não estão fazendo troca gasosa. Então o canal arterial é uma estrutura fisiológica indispensável na circulação fetal e que após o nascimento evolui com fechamento. Então ele tende a fechar, né, por alguns fatores, como a redução do nível de prostaglandina, né, que está presente na circulação materna, a redução dos níveis de oxigenação, tá? O próprio fechamento do forame oval também contribui com o fechamento do canal arterial, tá? A persistência do canal arterial permite a comunicação e o fluxo sanguíneo vascular normal entre, Então a persistência desse canal, ele vai permitir o fluxo sanguíneo entre quem aqui, né? Entre a aorta e a pulmonar, artéria pulmonar, tá? Entre a artéria pulmonar e a aorta aqui. Entre o átrio direito e o átrio esquerdo, não. Aqui seria se fosse o forame oval pérvio, né? Se fosse o forame oval aqui aberto, aí sim seria a comunicação entre os dois átrios, tá? Mas a gente está falando do canal arterial, aí pode ser uma pegadinha para muita gente aqui. Veia cava e o ventrículo esquerdo não, né? Não tem nada a ver aqui, ó. A cava com o ventrículo esquerdo, anatomicamente eles estão bem distantes. Átrio direito e aorta também não, ventrículo direito e ventrículo esquerdo também não seria se tivesse a comunicação interventricular, C e V que chama, C e V é a comunicação entre os dois ventrículos, é muito comum na tetralogia de Fallot, que não é o caso, então seria aqui, né, a artéria pulmonar e a artéria aorta. Então o canal arterial ele comunica essas duas artérias, tá? A persistência desse canal. É uma comunicação mecânica não invasiva em recém-nascido. Não, isso aqui não tem a ver com o canal arterial, embora esteja a resposta ali, né? Tá com a hérnia diafragmática e não canal arterial, não tem a ver com circulação. 5 mecânica. Vamos ver se eu acho aqui mais questão. Se não me engano, tinha umas 2 ou 3 questões desse conteúdo isolado para a gente dar uma treinada. Deixa eu ver se essa aqui vai. Entende-se por cardiopatia congênita, toda alteração na estrutura. Ah, não, aqui ele está falando da tetralogia de Fallot, né? Não é. A tetralogia de Fallot são aquelas 4 alterações: estenose da pulmonar, descomposição da aorta, comunicação interventricular e a hipertrofia de ventrículo direito. Estenose da pulmonar, comunicação interventricular, descomposição da aorta, hipertrofia, seria essa aqui. Vamos ver se é essa mesmo. Aqui já é outra síndrome. A tetralogia de Fallot é uma cardiopatia cianótica ou cianogênica. Essa aqui tem umas. Vamos ver aqui, né? O exame radiológico de tórax apoia as residências em saúde Ares 2019.
O exame radiológico de tórax constitui um dos procedimentos mais solicitados nas unidades de tratamento intensivo neonatais, representando uma ferramenta indispensável no diagnóstico das doenças pulmonares em recém-nascidos, tanto a termo quanto prematuro. A radiografia de tórax nesses pacientes possibilita também a avaliação dos posicionamentos de sonda nasogástrica, cânula endotraqueal, catéter umbilical arterial e venoso, bem como a detecção de alterações em estruturas ósseas e abdominais, habitualmente incluídas na radiografia de tórax do recém-nascido. O tórax do RN apresenta mudança significativa nas primeiras horas de vida relacionadas ao nascimento, bem como aspectos bastante distintos nas suas estruturas anatômicas, sendo importante o conhecimento destas características radiológicas normais durante o período neonatal. Faltou um L aqui. Assinale a alternativa correta. O fechamento do forame oval e do canal arterial, a redução da resistência vascular pulmonar e a absorção do fluido pulmonar remanescente nas horas subsequentes não reduzem as dimensões cardíacas e a proeminência vascular no tórax. Isso aqui é falso. Na verdade, reduz. Vou tentar explicar o porquê isso aqui. Nas primeiras horas de vida do recém-nascido, pode ocorrer cardiomegalia transitória, ocasionada pela entrada adicional de sangue da placenta para o cordão umbilical, antes da sua laqueadura, e pela presença de shunt bidirecional através do duto arterioso. O duto arterioso é a mesma coisa que o canal arterial. E forame oval, antes do seu fechamento. Tá? Então isso aqui é verdadeiro. Em situações de estresse ocasionado por febre, infecções, cardiopatias congênitas, doenças pulmonares e desnutrição, pode haver rápido aumento do timo, em consequência da ação do corticosteroide adrenal, podendo inclusive a imagem tímica não ser visualizada nas radiografias de tórax. Ó, isso aqui está tudo certo. Em situações de estresse ocasionadas por febre, infecções, cardiopatias congênitas, doenças pulmonares e desnutrição, pode haver rápido aumento do timo, em consequência da ação do corticosteroide adrenal, podendo inclusive a imagem tímica não ser visualizada na radiografia de tórax. Tá tudo certo, só que quando ocorre o aumento do timo, aí sim é que o timo aparece no raio-x e não ela não ser visualizada, né? Porque o timo ele é uma glândula que na adolescência ali, na juventude, ela tende a ir desaparecendo. E nas crianças pequenas, nos recém-nascidos, bebê, elas são maiores e elas são visíveis no raio-x. Algumas situações podem até aumentar o tamanho do timo, né? E quando ela aumenta o seu tamanho ali, acaba que ficando mais visível no raio-x e não visível, né? O timo do recém-nascido caracteriza-se radiologicamente por alargamento do mediastino, sim, acima da imagem cardíaca, ele fica logo na frente do coração, na incidência anteroposterior e por aumento da densidade retroesternal, na incidência em perfil. Na incidência anteroposterior, a largura normal da imagem tímica deve ser menor em relação à largura da terceira vértebra torácica, aqui é onde está o erro, tá? Ela não é menor, ela é maior em relação à largura da terceira vértebra torácica, tá? Tanto na incidência anteroposterior quanto na posterior-anterior. Então aqui a nossa resposta, esse aqui não reduz, não aumenta, né? Nas primeiras horas de vida pode ocorrer cardiomegalia transitória ocasionada pela entrada adicional de sangue da placenta para o cordão umbilical antes da sua laqueadura. Isso aqui tá certo. O que pode ocorrer, gente, é o seguinte: antes de laquear, né, de cortar o cordão umbilical ou laquear, a placenta ela joga uma quantidade de sangue adicional, né? Quando a criança nasce ali, a placenta ela faz uma espécie de hiperfluxo aqui, daí esse excesso de sangue ele acaba sendo benéfico para o recém-nascido, que já não é mais feto, né? Ele transitou de dentro do útero para fora do útero, né? Para o meio externo. E esse sangue adicional ele passa a ser benéfico. Só que esse sangue adicional ele faz com que o coração ele inche, o coração vai inchar
porque vai ter um excesso de sangue no recém-nascido, as câmaras cardíacas elas ficam aumentadas, e esse inchaço no coração, ela pode dar uma falsa sensação de cardiomegalia no raio-x de tórax. Então, quando você pega um RN que tirou um raio-x imediatamente após o nascimento, ou algumas poucas horas, né? Não muitas horas, mas poucas horas após o nascimento, pode ainda ter um hiperfluxo por conta da placenta antes de ser campleada, né? De cortar ali o cordão umbilical, elas jogam uma quantidade de sangue adicional e isso incha o coração e dá uma impressão de ter uma cardiomegalia. Observe que na letra A aqui, o fechamento do forame oval, isso no raio-x, tá, gente? Aqui a questão estava se referindo ao raio-x. O fechamento do forame oval e do canal arterial, a redução da resistência vascular pulmonar e a absorção do fluido pulmonar remanescente nas horas subsequentes não reduzem as dimensões cardíacas e a proeminência vascular no tórax. Na verdade, ela reduz, tá, a dimensão do coração. Por quê? Porque ela vai conseguir jogar mais sangue aos pulmões, o sangue vai fluir melhor pela circulação sistêmica e etc. E aí você tira esse sangue que está nos pulmões e isso ajuda a reduzir a sua dimensão no raio-x, tá? Já que na letra B, ele está falando que nas primeiras horas de vida do recém-nascido pode ocorrer cardiomegalia transitória, sim, né? Enquanto tem esse fluxo sanguíneo adicional vindo da placenta, enquanto tem uma resistência vascular pulmonar ainda aumentada ali, né, nas primeiras horas de vida, tá? Até a criança tirar o excesso de líquido dos pulmões, então tende a prender esse fluxo de sangue adicional no coração e isso aumenta também no coração, ocasionada pela entrada adicional de sangue da placenta para o cordão umbilical antes de laquear, né, e pela presença do shunt bidirecional através do duto arterioso e forame oval antes do seu fechamento. Perfeito. Tá, então essa questão aqui não tem erro. É uma questão que não é isolada da persistência do canal arterial, porque ela envolve aqui radiografia de tórax, tá? Ó, vamos ver essa aqui. Instituto Machado de Assis, 2019, Prefeitura de Tomé Açu. A cada 1.000 nascidos vivos, 8 apresentam alguma cardiopatia congênita, 40% deles evoluindo para o óbito. Então, desses 8 que apresentam cardiopatia congênita, 40% deles acabam indo a óbito. É um número bem significativo. As cardiopatias congênitas são classificadas em cianogênicas e acianogênicas. Ou seja, que ela vai ficar, a criança fica azul ou não. E essa cianose ela é central, tá? Não é uma cianose periférica. Então a criança fica com a boca azulada, não é só os dedos, né? Ela fica com o corpinho e a boquinha azulada, da qual podemos afirmar: a persistência do canal arterial ocorre pelo não fechamento do canal arterial, ok? Conduto aorta e artéria pulmonar, que normalmente fecha-se nas primeiras 24 horas de vida. Tá certo, né? Mas vamos ver as outras. Eu tô esquecendo de dar o tempo para vocês. A tetralogia de Fallot é classificada como uma cardiopatia congênita acianótica. Falso. Ela é cianótica. A criança fica azul, porque são 4 alterações: estenose da pulmonar, da exposição da aorta. Na verdade, as cardiopatias congênitas cianóticas são as que têm estenose da artéria pulmonar, porque a criança não consegue jogar sangue para os pulmões e acaba não oxigenando o sangue e ela fica cianótica. Em pacientes com comunicação interventricular, a ausência de sopro na ausculta cardíaca. Na verdade, não tem ausência, né? Você tem a presença do sopro, principalmente sopro da válvula aórtica e da válvula mitral. Pacientes com coactação da aorta no exame físico, é possível verificar o aumento da amplitude e força dos pulsos em membros inferiores e diminuição da amplitude e ausência de pulso em membro superior. Na verdade, você tem redução do pulso do membro inferior, porque essa criança ela não consegue jogar sangue em quantidade significativa para a circulação sistêmica. Você tem essa redução no pulso tanto de membro inferior quanto de membro superior. Então, a resposta aqui é a mesma. A persistência do canal arterial ocorre pelo não fechamento do canal arterial. Exato. Conduto aorta e pulmonar, que normalmente fecham-se nas primeiras 24 horas de vida. Ele fecha ali, na verdade, entre as 24 e 48 horas de vida, né? Mas 24 está dentro aqui. Essa resposta aqui estaria correta, tá?
A surfactante não tem a ver com cardiopatia, não. Ele tem a ver com a síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, que é a membrana hialina. Não sei se vai ter mais aqui. E se a gente acha alguma questão boa. Mas vamos ver essa aqui, para a gente fechar. Crianças apresentam características fisiológicas muito diversas. Essas características e a resposta ao desequilíbrio provocado por doenças modificam-se de acordo com a faixa etária. Uma alteração hemodinâmica na infância é caracterizada pela manutenção de altos níveis pressóricos na artéria pulmonar, levando ao shunt direito-esquerda, através do forame oval. Denomina-se D. Beleza, ó. Uma alteração hemodinâmica na infância, observe que é na infância, então já é a criança, não é o recém-nascido, nem um feto, caracterizada pela manutenção de altos níveis pressóricos na artéria pulmonar, levando a um shunt direito e esquerdo. O shunt direito e esquerdo é o shunt natural, é o desvio de sangue da direita para a esquerda através do forame oval que está aqui, né? Sei que está uma garrincha aqui, mas tem um buraco entre o átrio direito e o átrio esquerdo na circulação fetal. Quando a criança nasce, esse buraco se fecha e não tem mais desvio, não tem para onde o sangue ser desviado, tá? Aí, beleza. De altos níveis pressóricos na artéria pulmonar, levando ao shunt direita e esquerda através do forame oval. Denomina-se D. Persistência de padrão fetal, fibrilação atrial, coactação da artéria aorta e anomalia de Epstein. Mesmo que você não saiba o que significa tudo aqui, você consegue responder, né? Pode parar o vídeo aí, pensa um pouquinho e responde. Então, a comunicação do átrio direito com o átrio esquerdo é uma característica de quem? Do feto. Quando a criança nasce, ele fecha. E aí ele não tem mais esse forame oval. Ele passa a ter uma fossa, seria esse buraco fechado. Então isso aqui é a persistência de um padrão do feto e não do padrão do RN, tá? Essa seria a nossa resposta. Então ficou um pouco longo, né? Porque como teve questões aqui que envolveu outros conhecimentos, eu tive que tentar explicar para a gente entender um pouco. Tá? Mas não tem muito segredo. Observe que as questões elas basicamente são respondidas ou resolvidas, né, a maioria delas, apenas com o conhecimento da fisiologia da circulação fetal. Ok? Então vou dar o break aqui que já se alongou além do que deveria.